Sejam muito bem-vindos ao Talk e Podcast da Êxodos. Hoje um dia e uma tarde muito especial. A gente vai receber um convidado muito especial. Eu me chamo Thiago Henrique Profeta, sou presidente do Grupo Êxodos. E é um prazer enorme estar aqui nesse momento, dividindo com vocês um pouco o que acontece nas mesas de negócios, sabendo um pouco das histórias, dos desafios e da empreitada que é empreender no Brasil. Então a gente não poderia começar melhor hoje com uma presença ilustre, né? Eu tenho a honra de poder chamar esse cara de amigo. É alguém que construiu há 22 anos uma história linda no futebol. É o esporte mais amado por todos, e com muitos devotos e adeptos. E não podia ser a gente começar melhor do que com esse cara que é espetacular. André Santos, seja muito bem-vindo, André. É uma honra, é um prazer muito grande te receber aqui, meu irmão. Você esteja à vontade. Eu estava falando aqui nos bastidores que é minha terceira vez no podcast. Você já rodou todos os podcasts possíveis. E a gente está iniciando no nosso podcast aqui, muito humilde, mas trazendo gente relevante para um papo interessante. Então, seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado, para mim é um prazer enorme, imenso estar aqui, né? Eu acho que um dos primeiros podcasts que eu participo com um grande amigo que eu posso chamar, um cara da autoridade que você é, de um exemplo para mim, de um cara que eu me inspiro, de um cara que eu aprendo a cada dia, um cara que, além de amigo, é um cara que a gente trabalha juntos, e eu tenho uma honra de levar, não o nome do Thiago Profeta, que é meu amigo, mas sim da Êxodos, que é um grupo sensacional. E fico lisonjeado de fazer parte aqui desse podcast, e eu tenho certeza que aqui abrirão muito mais caminhos para que a gente possa prosperar ainda mais juntos. Que legal, eu te agradeço. A gente fica até emocionado porque eu e o André, a gente se gosta de verdade, a gente é amigo fora daqui, a gente começou com uma amizade e depois isso se transformou em sociedade. O André Santos hoje é embaixador do Grupo Êxodos, é um sócio que nós temos, que faz um trabalho pelo Brasil hoje, né, de divulgar a marca e principal, né, trazer relacionamento. E a gente vai falar um pouco disso hoje. Esse podcast ele tem essa propositura, né, de trazer papos mais agregadores. O desafio do empresário hoje no Brasil, que é muito difícil empreender. O André é empresário, sabe do que eu estou falando, mas a gente precisa começar pelo princípio, trazer o começo da sua história, como que tudo começou, o porquê o futebol. Existia alguma outra coisa que você preferia, mas o futebol gritou mais forte, ou seus pais queriam outra coisa pra você e você preferia o futebol? Na verdade, meus pais sempre brincaram comigo que eu chutava a barriga da minha mãe desde quando ela estava grávida, né? Então, eu sempre fui uma escolha. Na verdade, eu acho que o futebol me escolheu, que eu sou um cara super privilegiado por todas as conquistas que eu tive dentro dos gramados ao longo desses 22 anos. Mas eu nunca pensei em fazer outra coisa a não ser jogar futebol. Eu sou natural de São Paulo, eu sou de Interlagos, morei lá de 6 a 8 anos mais ou menos. Depois eu me mudei para Florianópolis, Santa Catarina, onde eu comecei a dar meus primeiros passos, que foi no Figueirense Futebol Clube. E meus pais sempre brincavam que a minha diversão quando criança era estar chutando qualquer coisa. Tudo pra mim parecia bola, até pedra. Às vezes na escola a gente brincava, parecia futebol, parecia bola. Tudo eu levava para esse caminho de disputa, esse caminho de fazer gol, esse caminho de querer estar dentro de uma quadra, de um campo, de um futebol de areia. Então o futebol ele gritava muito mais alto dentro aqui do meu sentimento, dentro do meu pensamento, e eu nunca pensei em ser outra coisa a não ser um atleta profissional. E graças a Deus, eu com muita luta, com muita fé e também muito empenho e trabalho, eu consegui conquistar aquilo de fato que eu sempre sonhei desde criança. Essa é uma pergunta muito minha, porque acho que todo mundo que conhece o André Santos sabe o quanto ele é muito habilidoso, né, para se comunicar e falar.
O seu pai sonhou ser atleta primeiro que você? Qual que era a profissão do seu pai? Porque uma coisa que sempre chamou a atenção de todos, inclusive de mim, sempre foi a sua habilidade de comunicação, né? Às vezes todos os atletas, grande parte deles, se preocupa muito pouco com isso, fica muito acanhado, coça demais para poder às vezes falar, né, na frente das câmeras, e a gente nota que você sempre teve essa facilidade para se comunicar. Na verdade, meus pais sempre trabalharam, foi muito dura a minha infância, eu sempre fui um cara de uma humildade tremenda, fui um cara, não te falo que passei fome, mas sempre tive grandes necessidades. Meus pais sempre me passaram os melhores exemplos, eu acho que da casa dos meus pais eu sempre tive isso. Humildade em primeiro lugar, independente de todo o dinheiro ou de todos os lugares que eu pudesse conhecer ou de tudo que acontecesse na minha vida, uma coisa eu não podia esquecer e nem trocar o meu caráter e a minha humildade. Eu acho que isso é muito interessante, independente do dinheiro que você ganha ou não. E como eu falei, eu sempre fui um cara muito humilde, sempre passei grandes necessidades e muitas pessoas, por eu ter tido sucesso na minha carreira, me ajudaram, e eu sou muito grato nisso, porque gratidão é uma palavra que muitas pessoas desconhecem e dentro da minha casa ela vai estar sempre em evidência, essa gratidão. Meu pai trabalhou muitos anos na Abril e também na Caterpillar em São Paulo. Meu pai sempre lecionou, meu pai foi professor de química, matemática, inglês. Minha mãe sempre trabalhou em grandes mercados, então meus pais nos criaram da melhor maneira possível. Eu acho que a educação dentro da minha casa, quando a gente fala que educação vem de berço, e de fato vem de berço, eu sou muito grato aos meus pais que me deram muito isso. E eu aprendi dentro da minha casa essa educação, a ter esse feeling, a respeitar as pessoas e falar nos momentos certos. Eu acho que nos momentos que é preciso, e graças a Deus isso foi um ponto primordial na minha carreira para que eu pudesse desempenhar isso da melhor maneira possível. Que legal. A gente sempre teve essa curiosidade, a gente sabe, todo mundo que conhece a sua história, para quem não conhece, o André começou no Figueirense, né, lá em Santa Catarina. Você já tinha ido em outras peneiras, tentado a sorte em outros clubes? Boa pergunta. Na verdade, eu nunca tive essa oportunidade de passar por peneiras. Eu acho que a minha primeira experiência foi no Figueirense Futebol Clube, porque eu sempre joguei futebol com meus amigos. Eu sou natural de São Paulo, como eu falei, mas a minha carreira, a minha infância, na verdade, foi em Biguaçu, numa cidade em Florianópolis. E todos os meus amigos falavam, porque nós jogávamos bola juntos, nós disputávamos torneios juntos, eu jogava moleque bom de bola, e o meu apelido sempre foi Paulista lá, Paulistinha, porque eu era pequenininho, eu era sempre o menor da turma, comecei a crescer depois com 15, 16 anos. Meu filho também tem muita tendência a ir por essa parte, e ele é sempre o menorzinho da turma. Mas meu primeiro teste foi com grandes amigos meus, porque eu nunca tive a coragem de ir lá fazer o teste. Sempre foi meus amigos me incentivando, falaram, pô, vai lá fazer um teste. E eu falei, não, eu não vou lá, tal. E sempre me despontei muito na escola, nas competições escolares, nos moleque bom de bola. Eu sempre era um dos caras que me despontavam, destoavam assim no meio deles. E só que eu era meio acanhado, envergonhado, não gostava de ir lá. Daí meus amigos, até que então, a gente combinou entre 8 amigos fazerem testes lá, porque nós jogávamos juntos lá em Biguaçu. E nós fomos. E um dia na escola técnica, o falecido Torino, o treinador, primeiro dia que eu cheguei em teste, foi muito bacana, foi na escola técnica. Minha mãe, depois de muitos anos, passou e trabalhou também nessa escola. Um campo terrão, não tinha nem grama, mais de 500 atletas lá para fazer teste o dia inteiro, mas foi muito bacana que eu cheguei lá, o primeiro jogo, assim, eu lembro até hoje, o Torino e o Rony, eles olharam para mim e falaram, pode pegar teu pai, pegar tua documentação e amanhã lá no Orlando Scarpelli, que é no estádio, que você já tá aprovado, vai começar a treinar com os atletas. Seus pais sabiam que você foi fazer esse teste? Não, na verdade eles sabiam, meus pais sabiam, mas não acompanharam, foi só meus amigos. E aí no outro dia eu cheguei todo feliz em casa, dando a notícia que eu, poxa, passei no teste, pra você, pai, ou minha mãe ir lá, levar meus documentos, que eu vou começar a jogar no Figueirense Futebol Clube, no juvenil, nos juniores, nas categorias de base. E a reação deles? Foi demais, meus pais sempre me apoiaram, claro que sempre falaram que futebol
Era uma carreira sensacional, porém eu não poderia esquecer os estudos, porque se eu queria jogar futebol, no mínimo eu teria que ser um atleta inteligente, um atleta que sabia cuidar do meu dinheiro, um atleta que sabia cuidar da minha carreira, e teria que ser também um atleta que sabia se comunicar, falar, porque os atletas também dão muitas entrevistas. Então eu sempre fui pelos meus pais, que eles falam, poxa, o atleta de futebol ele não pode ser burro, ele tem que estudar. Então antes de você ser atleta, você tem que estar muito, mais que 100% conectado na escola, ligado, para que você possa ser um bom aluno e aí sim você ter um futuro brilhante. Isso fez muito sentido na minha vida. O futebol tem uma atração muito interessante com o mercado empresarial, né? E boa parte dos empresários são realmente devotos ao futebol, né? Gostam de futebol, gastam com futebol, porque a gente encontra algumas semelhanças, né? Que é sobre gestão, é sobre muitas pessoas. Eu acredito que o atleta vai aprendendo muito cedo que ele é um funcionário, que ele tem uma carteira assinada, Exato. Que ele tem que responder, né, por todos os atos que ele faz, as regras, a disciplina, o acordar cedo, o cumprir esses horários. Eu queria que você falasse um pouco como é que você enfrentou isso, quem foi o seu primeiro gestor, quem foi o seu primeiro líder. Acredito que a parte crucial pode ter sido né, quando você se profissionalizou, quem foi essa pessoa que te pegou pela mão para poder te ensinar, olha, André, você não pode... Eu não sei se você já se atrasou para treino muito novo, Sim. Se você já foi chamado a atenção e nessa você começou a se entender e ver que você tinha que seguir regramentos, né? E quem não, né? Na verdade, o atleta profissional, ele tem que se abdicar de muitas coisas, né? Para você ser atleta, ontem eu tava até na cama com a minha esposa, com a Deia, nós estávamos conversando disso. Poxa, todo mundo quer ser atleta profissional e é muito bom você fazer aquilo que você gosta, né? Então, poxa, você ganhar muito dinheiro, ser famoso, e olha, vocês estão fazendo o que você gosta, é muito fácil. Quando ela falou isso, eu falei, cara, eu acho que se você colocar dessa forma, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ser atleta profissional não é fácil. Você se abdica de estar perto dos seus familiares, você abdica de estar perto dos seus amigos, enquanto seus amigos estão lá na balada, te ligando de madrugada, pegando as menininhas, você tá lá concentrado, trabalhando sexta, sábado e domingo, feriado, então viajando, enfrentando chuva, sol, neve, independente. Então, assim, não é tão fácil. Até você virar profissional, é uma luta, é uma batalha intensa, e você não tem a certeza de você virar profissional. Aí onde eu virei pra ela, falei, poxa, eu já dormi embaixo de arquibancada, eu pegava ônibus todos os dias pra ir treinar, sendo chuva ou sol, eu não tinha dinheiro pra ir de ônibus. Eu estudava de manhã, eu treinava à tarde, trabalhava na pizzaria à noite para poder ir treinar. Então, assim, até você ser profissional, e não tinha certeza 100% se eu ia ser profissional. O dinheiro demora a vir, né? Demora demais a vir. Se você ia jogar num Barcelona, num Real Madrid, jogar num Arsenal, jogar numa seleção brasileira, isso é uma incógnita. Então, você é criança, você tem um sonho. Meu filho hoje tem um sonho. Então, só que esse sonho ele é muito distante. Você tem que se abdicar de muitas coisas para chegar e atingir realmente, de fato, o teu sonho. E é onde eu expliquei para ela, e de fato é difícil. Claro que eu já me atrasei por treino, claro que eu já perdi treinos, porque você, querendo ou não, você se abdicando dessas coisas, você não deixa de ser criança, você não deixa de ser adolescente, você gosta das mesmas coisas que uma pessoa normal gosta, você gosta das mesmas coisas que um advogado gosta, que um dentista, que um psicólogo. Então, só que é diferente, a carreira do atleta, você precisa se dedicar mais que 100%, porque hoje, querendo ou não, é uma carreira que encurta para que você possa transformar a vida da sua família e a sua vida também. É uma carreira que te facilita em ganhar dinheiro mais rápido possível, mas sabe também que cada dia tem 300 mil garotos batendo na porta. Muitos caras querendo ser profissional. A concorrência é pesada. Então a concorrência ela é muito pesada. Você tem que ser de fato diferente. Não é diferente só dentro de campo, não. É diferente fora de campo, é nas suas atitudes, no comportamento, é na responsabilidade, é em acordar cedo, é se abdicar, é não beber, é não deixar com que as menininhas façam sua cabeça, é não querer baladas. Não comer o que quer. Não comer o que quer, é saber se alimentar, é ter período de repouso. Então, é diferente. Ser atleta é muito difícil. Muitas pessoas acham que você aparecer na televisão, dar uma entrevista, ter carrão, ter grande apartamento, ter barco,
se resume a isso. Não. Para você ter tudo isso, você passa numa trajetória gigantesca. Gigantesca. Sim. E realmente a minha resposta é 100% isso. Para você ser um atleta profissional, você precisa se abdicar de muitas coisas na sua vida. Sim. Então, para mim foi muito difícil. E voltando um pouquinho à sua pergunta, eu tive alguns líderes na minha carreira. Sim. Quando eu subi pro profissional, poxa, eu joguei quando a gente fala na nossa gira, com vários nego velho. Então, poxa, o Clebão, que jogou no Palmeiras, foi um cara que me ensinou muitas coisas, o Márcio Goiano, o Bilu, poxa, muitos caras, o Wagner Mancini, que hoje é treinador, o Sérgio Manuel. O Wagner era atleta? Muito atleta, super responsável, um cara experiente, um cara que conversava muito com os mais jovens. Então, assim, o Dorival Júnior, que hoje está na seleção, foi meu primeiro treinador no profissional, um cara também que me colocou para jogar, um cara que me cobrava muito e sabia o meu potencial e também me dava muitas explicações. Então sempre foi um cara que eu apoiei, além de eu apoiar, um cara que me ajudou muito também nessa transição de virar atleta. Porque virar atleta, ser profissional, não é de um dia para o outro e você precisa seguir regras. Igual qualquer um outro empresário. Exato. De qualquer outro ramo. Qualquer empresa. Você precisa seguir regras para sua empresa ela ter lucros, ela chegar em números que você de fato quer que ela chegue. Sim. Então, o futebol, você precisa ter regras para você chegar em lugares que você quer chegar de fato, que no futebol a gente fala numa seleção brasileira, disputar uma Champions League. Então, eu acho que esse caminho do futebol me ensinou muito com pouco que hoje é a minha parte de empreender. E isso eu aprendi muito e eu vejo muita semelhança nessa parte. Sim. Já a gente vai falar sobre o desafio de empreender e o que o futebol te ensinou para poder conseguir fazer isso. Eu também tenho, outros colegas, pessoas de convivências que foram atletas de futebol ou são atletas de futebol ou querem se tornar atletas de futebol. Até dentro de casa a gente tem isso. E no futebol acaba tendo uma ingratidão da seguinte forma: todo mundo está muito de olho no resultado. Todo mundo está aplaudindo ou está desmerecendo ou invejando o resultado. Exato. Só que existe um processo ocioso no se tornar atleta, foram frases que você trouxe aqui, que é uma chave que vira, que é no momento do primeiro recebimento, eu acredito. Porque até então, quando você não tem um recebimento, a sua casa aqui tem que custear isso ou você vai ter que ajudar isso. Exato. E essa profissão, quando você começa como menor aprendiz, ela se torna paralela. E eu não sabia, me chamou muita atenção que você trabalhou numa pizzaria antes de ficar só por conta do seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente observa muito isso na realidade dos jovens atletas de hoje, que ainda não se consolidaram como profissionais. E eu tenho exemplos, assim, Existem meninos ali que estão com 17, 16 anos, estão namorando, e às vezes o sogro, o pai da menina já olha com um olhar de desconfiança, porque antigamente era de forma muito mais massiva, mas hoje é mascarado sobre a questão de criminalizar, quem é hoje um pretérito atleta. O cara que quer ser o atleta, enquanto ele não se consolidou e está recebendo por isso, ele é tirado às vezes como vagabundo. Exato. Ou como uma profissão que o cara está se aventurando e querendo uma facilidade, não é. E a exigência que vocês têm fisicamente e mentalmente, e eu acompanhei de perto, é um negócio quase que desumano, porque o seu corpo acaba virando seu instrumento de trabalho. E o cuidado e a devoção sobre ele é de uma exigência ímpar. Aí eu acredito que você pode falar melhor do que eu, de você com 15, 16 anos, olhando a molecada fazendo outras coisas, se apaixonando, querendo ir num primeiro show, querendo fazer outras atividades. Um domingo que você às vezes contava de acabar de almoçar em casa e assistir um filme e você tá concentrado, ter que conversar à distância com pessoas que você gostaria de estar perto. Então eu queria que você falasse, que você tem propriedade sobre isso, sobre esse lapso até se tornar atleta. Você teve que trabalhar, quem te pediu para trabalhar, faltou dinheiro, o que você teve que fazer até o dinheiro vir? Sem dúvida, eu acho que foi primordial na minha carreira, eu acho que sempre foi ajudar meus pais se separaram muito jovem, comigo muito jovem, e eu era o homem da casa, e o homem da casa com 12 anos, 11 anos, é difícil quando você se torna isso. Então, poxa, muitas vezes eu fui vender picolé na praia, muitas vezes eu trabalhei na pizzaria, tinha cargo na pizzaria, eu trabalhava como barman, fazia caipirinha, isso com 14, 15 anos,
Com 14, 15 anos eu sempre trabalhei e ajudava a comprar, fazer rancho para casa, a trazer comida para dentro da casa da minha mãe. E foi muito difícil a nossa infância, porque a minha mãe estava comigo e com a minha irmã e carregando isso no peito, porque meu pai estava trabalhando em São Paulo e estava distante, então foi realmente muito difícil. E hoje em dia, eu te digo com muito mais facilidade, porque hoje você consegue, querendo ou não, nesse mundo tecnológico, você consegue se comunicar muito mais fácil, você consegue chegar com mais facilidade nas coisas, mas essa transição de querer e ser atleta, ela é muito difícil. Por isso que muitos atletas, que inclusive com muito mais qualidade que eu, ficaram pelo caminho. Hoje eu tenho milhares de amigos. O Alan, que era um dos principais artilheiros, o maior artilheiro da base do Figueirense, não virou profissional. Oliveira, que hoje é um grande amigo meu, trabalha na prefeitura em Aparecida, em Goiânia. Não se tornou profissional, era uma das grandes promessas, entre milhares. Casinho agora, que semana passada, um grande amigo meu, que é Thiago, nos encontramos. Então, e entre outros que eu acompanho, que eu vejo em Florianópolis, e realmente eles ficaram pelo caminho. Hoje tem as suas empresas, hoje trabalham, mas eu sei que era o sonho deles virar um grande profissional. E eu também sei que eles realizaram um sonho vendo a realização minha. Digamos assim, né? Mas esse caminho que você traça quando jovem, 14, 15 anos, que você tá na sua puberdade, que você tá na época de sair, de se divertir, de ver um show, de estar na balada, de conhecer as menininhas, é muito difícil você parar e saber disso com a sua idade naquele momento e de preparar o seu psicológico para trabalhar o seu físico, para você descansar, para você estar bem alimentado, para que você possa ser diferente de qualquer um outro atleta. Então isso é muito difícil. Por isso que nessa transição muitos atletas ficam pelo caminho. Porque ser atleta não é simplesmente você ir lá jogar bola e ir embora para casa. Ser atleta é você treinar dia a dia, você estar bem fisicamente, é você se alimentar bem, é você repousar, é você estar à frente dos outros, é você trabalhar tecnicamente aquilo que você não é tão bom. Então é para você aprimorar aquilo que você não sabe fazer. Então ser atleta são muitas coisas para que você possa virar. E nesse momento de transição eu fui guerreiro, eu fui atrás, eu lutei, e eu sei o quanto foi difícil, porque faltou dinheiro para mim, para eu ir para um treino, faltou dinheiro para eu me alimentar melhor, faltou oportunidades para que eu pudesse. Mas eu persisti, tanto é que quando eu assinei meu primeiro contrato profissional, foi quando eu voltei da Taça São Paulo, e quando eu fui profissional tinha 6 laterais esquerdos, eu era o 6º. E graças a Deus, quando você olha para trás, vê tudo que você fez para se tornar profissional e para assinar a tua primeira carteira de trabalho, você se torna um CLT, poxa, com R$250, talvez não pagasse nem todos os almoços que eu comia até chegar ao profissional. Então, isso é sensacional. Seu primeiro recebível foi com 18 anos? Foi com 17 anos, R$250, meu primeiro contrato profissional. Era o valor do salário mínimo? Era o valor do salário mínimo. Eu acho que era um pouquinho abaixo do valor do salário mínimo naquela época. Que eu não me recordo, mas eu acredito que sim. E o clube pagava regularmente? Esses R$250 a gente falava que era uma ajuda de custo, né? Então o clube sempre honrou com aqueles R$250, foi muito bacana, que foi aonde eu comecei a dar valor, aonde eu comecei a enxergar o sentido do dinheiro, aonde começou a doer no seu bolso, né? Porque até então eu queria um tênis, eu queria uma chuteira, mas a gente não sabe de valor, a gente só quer. Quando a gente é criança, a gente não sabe o valor do dinheiro. Exato. A gente só quer que nossos pais nos dê. Mas a gente não entende da onde sai, o quanto é suor para que você possa te dar um tênis, uma chuteira, porque você não quer qualquer chuteira hoje em dia, você não quer qualquer tênis, você quer aquele fera da Nike, fera da Adidas, você quer aquele que todo mundo tá usando, que tá na televisão, que o cara da moda tá usando. Então você não tem noção do valor de dinheiro, e é isso que eu tento passar para meus filhos. Você tem que dar valor a cada centavo que você ganha,
que você conquista, porque o valor do dinheiro, ele é muito difícil de você conquistar. E na gestão desse primeiro dinheiro, tua mãe deixou você ficar com a grana, entregava 200 e ficava com 50? Na verdade, eu deixava 200 na banquinha do cachorro-quente, já lá na esquina, porque quando eu me tornei profissional, eu fui emprestado para o Rio Claro, interior de São Paulo, e foi muito bacana, eu vivi uma experiência incrível, porque eu me destaquei muito na Taça São Paulo, de júnior no Figueirense, e voltei para o profissional. Só quando eu voltei para o profissional, tinham 6 laterais esquerdos, eu era o 6º. Poxa, e era o Muricy treinador, tinha o Triguinho lá na época, tinha o Felipe, tinha outro, entre outros. E eu era a 6ª opção, eu falei, aqui eu não vou jogar nunca. Pedi meu empresário me emprestar para um time profissional que eu pudesse pegar a experiência, crescer e depois voltar melhor. Poxa, assinaram meu contrato profissional, eu fui para Rio Claro disputar a Copa Estado de São Paulo na época ainda, pelo Rio Claro, e foi sensacional. Foi uma época que eu aprendi a dar muito valor pro ser humano, aprendi a ficar longe da minha família. Foi difícil, foi muito difícil, mas foi um sacrifício que valeu muito a pena. Valeu muito a pena e é onde eu comecei a dar valor pro dinheiro. Eu ganhava R$250 e, como eu te falei, eu deixava 200 na banquinha do cachorro quente. E você volta do Rio Claro? Rio Claro, né? Isso. Volta pro Figueirense. Exato. E dali você consegue uma vaga entre os 6? No final da época, da temporada, eu voltei do Rio Claro. Nós fomos muito bem na Taça... Estado de São Paulo. Na Taça Estado de São Paulo. Eu me destaquei, fui muito bem, joguei praticamente todos os jogos. E o Figueirense perguntou como eu tinha sido lá. Quando eu voltei pro Figueirense final do ano de férias, antes de começar a temporada, o presidente me chama e fala, ó, os laterais, um machucou, outro foi emprestado, outro foi vendido, só ficou o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, que hoje é treinador do Flamengo, nós moramos juntos também, grande amigo meu. Só ficou ele, e ele já tinha jogado, porque ele tinha terminado os últimos jogos em 2003. E ele falou, ó, o ano 2004 nós vamos contar com 2 laterais esquerdos, que vai ser você e o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tá um pouco à sua frente, porque ele já terminou o ano jogando, mas nós não vamos contratar nenhum lateral esquerdo, nós vamos ficar com vocês 2, e vocês vão brigar pela posição. Quem tiver melhor vai jogar. E o Figueirense estava mal de lateral. E né? o Figueirense ali começou uma era de lateral absurda. Comigo e com o Felipe, foi muito bacana. Foi uma ascensão incrível, porque nós fomos campeões estaduais. Vocês revezavam? Na verdade, não. Na verdade, o Felipe começou a jogar lateral esquerdo titular. Foi muito bem. Eu entrava em alguns jogos, mas poucos. E depois o Felipe estava tão bem que ele foi convocado para a seleção brasileira. E quando ele foi convocado para a seleção brasileira de base, eu acabei assumindo. O Dorival Júnior me colocou. E foi meu primeiro ano disputando no profissional. Quando o Felipe retorna da seleção brasileira, o Dorival não me tira mais. Falou, o Felipe vai jogar você e o Felipe. Um joga de meio, outro lateral. Porém, nós fazíamos, digamos que uma bagunça danada, né? Quando eu tava no meio, ele tava no lateral. Vocês quando ele tava na lateral, muitas vezes a gente invertia, porque nós 2 gostávamos de atacar bastante, né? Então, deu muito certo. E logo após, o Felipe, eu acho que foi para fazer um teste, ou se eu não me engano, ele foi vendido pro Birmingham da Inglaterra. E eu fiquei como titular. E eu terminei toda a temporada. Eu joguei, se eu não me engano, 34 partidas de 38 no Campeonato Brasileiro. E quando encerrou a época no final do ano, tinham de 6 a 8 times me querendo do Brasil inteiro. E foi muito bacana. Foi aonde comecei a despontar, onde o Figueirense me mostrou para o cenário mundial. E ali, quando começou de fato a minha carreira, onde eu tinha dado muitas assistências no Campeonato Brasileiro. Já recebi alguma coisa melhor? Já estava com 5 mil. Feliz da vida, né? Poxa, 5 mil reais naquela época, poxa. Era sensacional, era muito bom. Figueirense já pagava um apartamento, já não precisava pegar ônibus para ir para casa todos os dias. Legal. Então, já estava sendo conhecido na rua, o pessoal já me cumprimentava, já pedia para bater foto. Aí eu já estava começando a me tornar um jogador profissional. Você ia já no cara do cachorro-quente ainda? Na verdade, o cara do cachorro-quente já estava me mandando mensagem que eu devia a ele ainda, que eu fui embora de Rio Claro e que eu esqueci de pagar o restante. O último salário eu não deixei, eu trouxe de férias. Mas era muito bom e foi ali, eu acho que foi minha ascensão, onde foi a transformação da minha vida, da minha carreira, e foi onde eu fiz o meu primeiro bom contrato, né? Sim. Que eu saí, terminei a temporada,
Fui muito bem e escolhi o Flamengo para que eu pudesse ir. No ano de 2004, que eu encerrei no Figueirense, eu fui emprestado para o Flamengo por 3 anos, 2005, 2006 e 2007. E ali é onde começou toda a minha carreira e toda a minha história. Quem que era o time que você já vai para o Flamengo? Já era um time já com medalhões, né? Sim. Etc. E você provavelmente já não chega para ser titular, para brigar por titularidade. Né? Exatamente. Na verdade, eu chego com muitas descobertas, né? Chegando no Flamengo, primeiro com uma cidade maravilhosa, uma cidade gigantesca daquela. Um garoto de Florianópolis que estava morando no bairro, foi morar no Leblon de um dia para o outro, nos apartamentos, no metro quadrado mais caro do Brasil, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Então, é difícil você assimilar que um dia você ganha 5 mil reais e outro dia começa a temporada e você está ganhando 80. Como um menino de 18, 19 anos assimila isso? Existia alguém por trás de você, pelo menos tentando te puxar a orelha? Nesse momento não. Nesse momento não, mas eu vou te contar uma história um pouquinho mais pra frente, que aí é onde eu parei e pensei. Mas quando eu vou pro Flamengo, não tinha. Meus pais ficaram lá, eu que decidia o que eu ia fazer com o meu dinheiro. Inclusive, quando chegou lá, eu recebi um dinheiro, já comprei logo um carro. Isso. Já comprei um carro, Você lembra qual carro que é? Comprei um Focus. Meu primeiro carro foi um Focus que eu comprei. Gostava muito, foi um carro do ano e eu falei que eu tinha me dado de aniversário. Que legal. Então foi muito bacana, foi com meu suor. Então eu queria, eu sei que muitas pessoas me ajudaram a chegar até ali, mas eu queria ter minhas próprias conquistas, eu queria aprender com os meus próprios erros, entendeu? Errei muito quando jovem, isso é normal. Como eu te falei, é difícil você assimilar que um dia você ganha 5, outro dia 80. Sim. Eu tô falando de cifras há 12, 15 anos atrás. Era muito dinheiro. Então, se você colocar esse valor hoje... É um valor de classe média e fazer alta. Exatamente. A recorrência daquele ano, você vai estar falando aí de grandes valores, né? Verdade. Então, foi muito bom. Meu primeiro ano, eu cheguei lá. Não me adaptei tanto, na verdade... Poxa, não é que não me adaptei tanto. Escolhi outro estilo de vida, digamos assim. Cheguei lá, tava no Flamengo, tava ganhando 80 mil por mês, tava morando na frente da praia, eu corria do treino para jogar vôlei na praia, eu ia pra praia todos os dias, não descansava... Eu não tava nem aí se eu tava no banco ou não tava. Fez grandes amizades no Rio nesse começo? Nossa senhora, absurdo. Quando eu cheguei lá, você mesmo falou que tinha medalhões, eu comecei a beber com o Júnior Baiano. O Júnior Baiano chegou e falou assim, ó, jogador que não bebe não chega. Então tem um tal ali no tal do Outback que tem das 6 às 8, é dose dupla. Meu Deus do céu. Os caras chamavam, esqueci como é que era era Happy Hour. Happy Hour. Tem o Happy Hour. Era chiquérrimo na época, né? Chiquérrimo. Ele falou, vou te levar lá. Deu, putz. Então, já começou aí, né? Essas amizades. Então, eu brinco com ele, encontro o Júnior até hoje e falo, comecei a beber por causa de você. Você me incentivou. Você me incentivou a beber, mas deu certo. Mas foi muito bacana. Então, e lá eu fiz grandes amizades, como o Zinho, jogou comigo, o Dimba na época, o Adrianinho, o Dil, Jonathan, Júnior, Léo Moura, na época o Felipe Maestro. Poxa, então tinha muitos jogadores perdão, medalhões que realmente eu conheci e era um outro estilo. E aí é onde eu achei que eu já era eles, né? Então, aquele momento que eu tava começando, eu falei, pô, eu também tô que nem os caras, joga no Flamengo. Eu conheço só a nata do Rio de Janeiro. Flamengo, quando você joga a camisa do Flamengo e o Flamengo tá bem, esquece, você não paga mais nenhum lugar, você só conhece só Maraca cheio, só conhece os famosos, então eu já sou famoso, então não precisa de mais nada. E você jogou, foi pra reserva? Não, na verdade, eu comecei a jogar, depois eu fui pra reserva, fiquei no banco algum período. O Flamengo tava passando também por muita dificuldade nesse momento. Né? Financeira, eu trocava de treinador a cada 2, 3 meses, era insustentável um treinador permanecer a época toda. E aí foi onde eu também tava mal, não tava bem, né? Tava mal fisicamente, não tava na minha melhor técnica, psicologicamente não tava bem. E aonde eu fui emprestado? Eu fui emprestado na verdade, quem assumiu o Flamengo naquela época foi o Ney Franco, e ele me emprestou. E ele falou, poxa, vamos te emprestar pro Galo.
que aqui a gente não tá sendo utilizado, o Juan tá jogando de titular e você não tá jogando, então o Galo tá precisando do lateral esquerdo, te indiquei pro Levir Coupe, foi muito bacana a atitude do Ney Franco, foi muito sincero, muito franco comigo, e foi bacana, foi bom pros dois, porque eu vim pro Atlético Mineiro, depois... 2007. 2005 que o Galo... Tava na Série B. Série B. Exato. Daí eu vim pra Série B com o Galo. Quem era o time do Galo? O time do Galo era Danilinho, o Marcinho, era o goleiro, o Bruno, era o Marinho, o Bilu, o Rony, atacante, era o Cho. Sim. Não lembro do Cho? Um grande amigo meu, mora nos Estados Unidos hoje. Ele é daqui de Minas. O Thiago Feltri. Isso. Era um bom time, era um muito bom time. Era o Diego goleiro, o Diego que foi pro... o Diego foi do Flamengo, Isso, né? depois foi pro Flamengo, jogou muitos anos na Espanha, né? Então, tínhamos um time sensacional. E aí, onde subimos o Galo, e aí a minha passagem foi rápida também, subimos e depois... Um ano. Praticamente na verdade, um campeonato... Meia temporada, um campeonato brasileiro da Série B. Ok. Uma meia temporada. E aí, acabou o ano, fomos muito bem. E aí, eu tinha contrato com o Flamengo ainda, só que o Galo me fez uma proposta de continuar aqui. E o Figueirense também me fez uma proposta que o Mário Sérgio assumiu o time. O Figueirense estava muito bem. E eu ia ganhar o mesmo salário que eu ganhava no Galo, eu ia ganhar no Figueirense. Então eu pensei assim, poxa, eu sempre joguei no Figueirense. A torcida me adora lá. Vou estar perto dos meus pais, perto dos meus amigos. Você voltou pra casa? Poxa, eu vou voltar pra casa. Aí, voltei pra casa. Tipo, 2007 já, isso. Esse já era um time bem famoso do Figueirense, né? Aí, onde o Figueirense foi muito bem esse ano, no ano 2007. Copa do Brasil, Copa do Brasil, foi com o Mário Sérgio, onde saíram milhares de jogadores, como Chicão, Carlos Alberto, Cleito Xavier, Henrique, depois veio pro Cruzeiro aqui, brilhou no Cruzeiro. Felipe Santana, que jogou no Borussia Dortmund. Poxa, tinha o Peter, que depois jogou no Grêmio, jogou no Criciúma. Tinha quem mais? Tinha o Rui. O Rui, lateral direito, jogou no Botafogo. Rui Cabeção. Então, que safra, né? Poxa, tinha jogou também, tinha alguns medalhões também, que jogou também o Márcio Goiano. Jogou... como é que é o... Me fugiu o nome agora. Mas tinha um time, uma mescla bem bacana de jovens com jogadores mais experientes e deu muito certo, assim. Um ano de Figueirense, mais um pouco ou ficou mais? Não, fiquei um ano no Figueirense, 2007. Você já estava consolidado como atleta e nesse momento o atleta começa a ser muito assediado, né? Exato. Várias outras pessoas, várias festas, vários empresários, várias propostas. Você já investia em alguma coisa? Já pretendia? Era oferecido para você ser sócio de empresas? Ainda não. Na verdade, ser sócio de empresas não, mas sempre me ofereceram, porque tinha alguns empresários, mas sempre me ofereciam porque nessa época muitas pessoas colavam nos atletas profissionais para vender ou terrenos ou apartamentos. Era o ramo imobiliário, né? Era o ramo imobiliário, exato. O pessoal estava muito acima do ramo imobiliário. Compra terreno, compra terras que você não perde. Então, muitas oportunidades apareceram. Porém, quando eu joguei no Flamengo, como eu falei, não foi um ano muito bom para mim no ano 2005 e 2006, onde eu gastei muito dinheiro, eu ganhei muito dinheiro também, mas onde eu gastei muito. Tanto é que ali parou uma pessoa para falar comigo, que foi meu pai. Ele falou assim, que eu cheguei um dia de férias na minha casa e eu ganhava 90 mil reais por mês. E aí eu cheguei e meu pai falou assim, tá, André, e aí, quanto é que você tá para passar as férias? Quanto você guardou? Pô, legal, filhão, você ganhou. Poxa, olha o quanto você ganhou de dinheiro nesses 12 meses, 90 mil reais. Pô, faz uma conta aí quanto você ganhou em 12 meses. Poxa, é incrível. Eu acho que da família toda, você é o cara que mais teve oportunidade de ganhar tanta grana assim, né? Então, tipo... Já era milionário anualmente, Anualmente, né? Poxa, pensa bem, cara, o que você faz com o teu dinheiro, tal. Eu virei pra ele e falei, pai, eu comprei um carro e eu não tenho R$1 na minha conta, eu tô esperando receber para que eu possa ter dinheiro esse mês. Então, eu tô esperando virar o mês para eu ganhar.
e eu tô devendo meu carro esse mês ainda que eu paguei parcelado. Ele falou, não é possível. E é possível, né, André? É muito possível. André, acho que falta muito das pessoas falarem sobre isso, né? É muito possível. Não é sobre ganhar mais, é sobre realmente gestão, o que fazer, porque a gente vive nessa utopia, né? A gente fala, na hora que eu ganhar mais, eu consigo pagar e resolver isso. Na hora que eu ganhar mais, eu consigo guardar mais. E se não tem essa educação financeira que não é ensinada nas escolas, né? Essa é a grande verdade. Exato. Ninguém aprende a investir no ensino fundamental. Nunca. Ninguém aprende a poupar no ensino médio. E aí, você está trazendo muito bem essa realidade. Eu gostaria muito de você falar sobre isso, que é sobre o vislumbre do dinheiro. Ter o dinheiro não é sinônimo de ter para sempre. Exato. Porque quanto mais você tem, mais coisas boas aparecem, mais você tem competência para gastar, mais né? Oportunidades, né? Exato. Então, foi assim que aconteceu comigo. E foi nesse momento que eu tinha muitas oportunidades, eu acho que ganhava muito bem. E eu poderia bancar naquela época a minha família toda. Porém, eu acho que, como você mesmo colocou, a gestão do dinheiro, né? Eu não tinha zero de gestão de dinheiro, zero de direcionamento para que eu pudesse investir o meu dinheiro. Então, eu era muito jovem. Hoje, graças a Deus, muitos atletas profissionais, hoje tem grandes empresas que fazem a gestão do dinheiro, tem os próprios pais, eles já são ensinados. Hoje é outra realidade do futebol. Mas a época que eu joguei não tinha essa realidade. Hoje tem empresa de concierge. Hoje tem tudo. Hoje você paga, você consegue até guardar o teu dinheiro. Sim. Então, isso é muito bom. Mas na nossa época, você tinha que fazer essa gestão do dinheiro. E nem todo atleta que ele tem 18, 17, 16, 19 anos, ele tem essa experiência para fazer isso. Pelo contrário, ele vai gastando, esperando receber o mês que vem. O mês que vem ele recebeu, ele vai gastando. Então, vai virando uma bola de neve, ele vai cada vez mais aparecendo oportunidades, cada vez muito mais coisas boas, e você vai se proporcionando porque você tem a condição de fazer, né? Aquilo. Sim. Porque você trabalha o mês inteiro, então na sua cabeça, você pensa, sem dúvida alguma, eu tenho para fazer, para poder ter isso. Eu mereço isso porque eu concentro, eu corro, eu trabalho. Então você merece, então você gasta. Então, aquele momento, meu pai falou isso para mim, eu falei, opa, tenho que colocar o pé aqui. Poxa, com esse dinheiro que você ganhou, você já poderia ter comprado seu apartamento, tá pagando uma parcela, você poderia ter comprado o teu carro à vista, você poderia ter feito esse investimento, poderia ter colocado num fundo, poderia ter deixado e guardado uma parte para você aproveitar e fazer tudo. Isso chama gestão de carreira, isso chama gestão do dinheiro, isso é dar valor ao seu próprio negócio, isso é dar valor ao seu dinheiro. Sim. Porque a carreira do atleta profissional, ela passa muito rápido. Não pensa que hoje você tem 19 e amanhã você vai ter 39, que demora muito a passar. E a carreira é assim, no estralo de dedo. E de fato no estralo de dedo. Sim. Então, naquele momento foi onde eu aprendi bastante, onde aquele momento eu falei, poxa, eu realmente, de fato, deixei várias oportunidades passar, gastei muito, mas daqui para frente eu vou melhorar. Eu vou tentar me comprometer para que eu possa fazer de uma melhor forma. E aí foi onde eu voltei pro Figueirense, estava com muita moral, jogando bem. O time foi para a final da Copa do Brasil, nós estávamos muito bem na competição, perdemos para o Fluminense na final, ganhamos muito bicho, ganhamos muito dinheiro. Foi onde eu comprei meu primeiro apartamento, foi muito bacana, onde eu comecei a investir, e ali saiu a oportunidade para eu mais um clube para que eu pudesse ainda mais despontar no cenário brasileiro, que foi o conhecimento do Corinthians, que eles me ligaram, na verdade ligaram para o clube, e houve interesse, onde eu acabei sendo transferido para o Corinthians no final de 2007 para 2008, onde eu fiquei no Corinthians de 2008 até começo de 2010, e aí me transferi para a Europa. Você volta para a cidade onde você nasceu, você volta para onde seu pai estava morando. Exato. Né? E provavelmente você tinha alguns amigos, pessoas que já te conheciam. E o Corinthians sempre foi uma grande potência. Já chegou no Corinthians também, podendo já encarar a titularidade? Tinha mais 6 laterais lá? Não, na verdade no Corinthians cheguei a pedido do treinador, então já cheguei com moral, estava jogando bem, e já cheguei com
Na verdade, o treinador já foi o Mano. Então, o Mano pegou um projeto para fazer... O Corinthians estava na Série B. Era o Mano Menezes. Já estava um momento conturbado no Corinthians, a torcida cobrando muito. Mas eles começaram a fazer a reformulação do Corinthians. Foi muito bacana. Eu peguei nesse momento onde eles começaram a reformular. Já é a gestão do Andrés. Já é a gestão do presidente Andrés, que realmente é uma das pessoas que mais me encanta, é um dos caras referência, é um dos caras que me ajudou muito na vida, no profissional, dentro do campo, fora dele também, e é um cara que eu sempre, além de segui-lo muito, é um cara que me deu alguns ensinamentos, tanto dentro quanto fora de campo, um cara que sempre foi muito vitorioso e um cara que geriu uma equipe, se eu não me engano, uma das maiores equipes do nosso país, né? Corinthians e Flamengo, a gente tá falando de uma expressão de torcida absurdo, de um comprometimento e de uma cobrança muito acima da média. É verdade. Então, os caras que trabalham lá e têm êxito dentro dessas instituições, eu tiro o chapéu. E o Andrés é um dos caras que eu tiro o chapéu, porque realmente o que ele fez com o Corinthians desde 2008, que foi a minha chegada, até o final da Libertadores, até tudo que o Corinthians conquistou e ganhou. A Copa do Mundo. O Mundial, né? O estádio para a Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, os títulos que ele ganhou, a trajetória do Ronaldo, a investida do Ronaldo, né, no clube. Então, foi coisas que, tipo, além de ter sido marcante para o futebol, foi marcante na vida de algumas pessoas que ele pôde proporcionar e mostrar o que era trabalhar no Corinthians. Então, para mim, foi uma das grandes referências e é até hoje. Eu disse essa frase no último podcast que a gente fez e deixo até essa frase para você, não sei se você já ouviu falar. Dinheiro se ganha e legado se deixa. E a gente está aqui falando aqui de legado, de pessoas que despertaram na gente, né, motivação, admiração. O Andrés fez isso. Voltando aqui um pouco do seu início com o Corinthians, a gente, né, falou um pouco de cada time, né, e seus integrantes. Você chega em 2008 pro Corinthians. Quem que era o time que estava lá? Era um time bem unido? Não, na verdade era assim, porque o time já vinha o Corinthians já vinha de um descenso, né? Então, eles precisavam fazer algo diferente. Então, trouxeram o Mano, a gestão do Mano, contrataram alguns jogadores, não digamos, ponta, né? de grandes jogadores renomados. Pelo contrário, eles investiram em jovens jogadores que tinham potenciais. Foi a minha vinda, do Alessandro, do William, Chicão, Felipe já estavam lá e algumas peças que já ficaram lá, que era o Felipe, que era o Dentinho, Lulinha, contrataram o Moraes do Vasco, contrataram o Douglas, que despontavam muito no Criciúma. Depois São Elias Caetano, também, então. Elias, Christian, então assim, Herrera, Jorge Henrique, foram alguns jogadores que tinham na visão do presidente Andrés e do Mano Menezes, que tinha a capacidade de levar o Corinthians para outro patamar. E com esse trabalho, eu acho que nós mesmo nos fechamos, nos unimos e fizemos grandes competições onde disputamos aquele ano, 2008, 2009... Subiram e a realidade mudou depois que subiu. Mudou bastante. Você morava onde em São Paulo e depois você foi para onde? Na verdade, eu sempre morei no Tatuapé, em São Paulo, porque era muito próximo ao Parque São Jorge, onde nós treinávamos. E então, para mim, sempre foi muito... eu sempre prezei pela facilidade. Todos os clubes que eu joguei, eu sempre quis morar próximo ao centro de treinamento. Porque para mim era muito mais fácil, né? Porque ali você chega, já tá em casa, ou sai de casa, já tá rapidinho no treino. Um dia de treino de 2 períodos você pode descansar em casa. Então, eu sempre preservei muito isso na minha carreira em todos os clubes que eu passei. E eu acho que a ascensão foi muito boa porque no Corinthians já estava ganhando outras cifras, né? Poxa, já ganhava mais de 3 dígitos, então já comecei a guardar dinheiro, comecei a ser, digamos assim, o responsável da minha casa, para os meus pais, a mudar a vida dos meus pais. Para mim, como eu falo, futebol, eu sou um cara lisonjeado e sou um cara muito agradecido. Muitas pessoas falam pra mim, no futebol você além de você ser vitorioso, você conquistou tudo aquilo que você quis. Poxa, eu falo, eu não tenho o que dizer
porque no futebol eu acho que eu fiz tudo aquilo, o futebol me trouxe tudo aquilo que eu sempre quis. Então eu sou um cara super mais que realizado no futebol. Perfeito. Porque eu ganhei tudo que eu quis, eu realizei o sonho de toda a minha família, então isso pra mim foi encantador. Minha mãe tem um papelzinho na carteira dela até hoje que eu jogava no Júnior do Figueirense e escrevi lá: poxa, André, quais os seus sonhos? Quais os seus objetivos? Meu sonho era me tornar profissional no Figueirense, jogar com a camisa do Corinthians, chegar à seleção brasileira, chegar a um grande clube na Europa e ajudar minha família financeiramente. Então, eu joguei no profissional, assinei minha primeira CLT no Figueirense. Querendo ou não, fui um dos 100 maiores jogadores do Corinthians. O Fábio Santos me passou tem pouco tempo, com o maior número de gols, mas eu joguei só 99 partidas com a camisa do Corinthians. Ele jogou mais de 327 jogos. Eu fiz, se eu não me engano, 24 gols, ou 27, se eu não me recordo. Eu joguei na seleção brasileira por 7 anos. Eu joguei no Arsenal, um dos clubes mais ricos do mundo, do quinto mais rico do mundo, se eu não me engano. E ajudei minha família financeiramente. Dei carro para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã. Formei minha irmã em psicologia. Dei casa para minha mãe, onde minha mãe fez uma casa para minha irmã, para minha avó atrás. Dei casa para o meu pai. Paguei o estudo do meu afilhado. Ajudei muitas pessoas da minha família. Então, eu acho que essa oportunidade que o futebol me deu, eu pude dar oportunidade a outras pessoas e realizar sonhos de pessoas que estavam muito próximos e que fizeram parte do meu passado até eu me tornar um profissional. Legal. Não é segredo para ninguém que a sua identificação com o Corinthians sempre foi, né, um clube qual te projetou para o mundo, né? E dentro do Corinthians eu queria falar rapidamente sobre isso que era importante. Você começou a conviver com pessoas que tinham já uma capacidade técnica empresarial gigante. Sim. A gente sabe que o Andrés é um empresário. A chegada do Ronaldo foi uma chegada estratégica. É uma chegada onde o Ronaldo já não era mais um atleta apenas, sim, mas um empresário. E vocês puderam conviver isso no vestiário e entender, e eu já vi, né, em outras entrevistas suas, das frases, do que o Ronaldo dizia e do que ele tinha de métrica ou de valores, do que você tinha que acumular, do que você tinha que ter para poder descansar, porque a partir dos 30 começa a preparação pro final, né? Exato. Começou aos 30, realmente você tem que juntar aquilo tudo que você tem oportunidade. E ali começou a transformação de vida na minha carreira, porque ali eu já visava muito o parar, o pós-futebol, como o Ronaldo se preparou, como eles estavam fazendo uma jogada de marketing para atingir muitas outras coisas, objetivos dentro do clube, muitas vezes, porque eu concentrava com o Ronaldo no quarto, a gente conversava muito com o Andrés. Então a gente estava vendo a jogada ali de marketing deles, vendo que o Ronaldo, querendo ou não, ele tinha um nome a zelar, era um cara que chegou no Corinthians, mas muitos não acreditavam que ele ia jogar. Nós, jogadores, fizemos com que ele tivesse mais ânimo para jogar ainda, foi o que ele fez. Ele chegou no Corinthians e não só com o nome, Ronaldo jogou de fato no Corinthians, ganhou títulos, fez gols importantes. Sim. Hoje ele está na história do clube, então ganhou títulos, isso é maravilhoso, e é muito significativo, porque ele chega para ser uma parte do marketing, mas ele faz dentro de campo. Para a torcida do Corinthians é sensacional. Não tem como. Um cara que é chamado de fenômeno, veste a camisa do Corinthians e ele faz muito fora de campo pelo Corinthians. E fora de campo, o Ronaldo é um exemplo de empresário para qualquer cara, ou melhor, para qualquer atleta profissional de futebol. Como jogador, ele já tinha atitudes? Muitas. Participava de reuniões, videoconferências? Pelo contrário, no quarto ele sempre ficava no iPad dele, fazendo algumas reuniões, e ele brincava comigo: André, eu não sento com um cara para ganhar menos de 1 milhão. Então, muitas brincadeiras dele falava assim: poxa, para eu sentar menos de 1 milhão eu nem sento. Se o cara falar isso para mim, então é um cara que brincava com isso, mas querendo ou não, o Ronaldo é um cara que fala inglês, italiano, francês, espanhol, um cara que fala línguas. Então, um cara que acumulou, na verdade, o ganho dele todo. Eu acho que talvez ele tenha feito muito mais dinheiro depois que ele parou, porque ele se tornou um empresário que ele soube jogar o jogo de fato, entendeu? Então ele trouxe, com a imagem dele, ele trouxe milhares de patrocínios para o Corinthians, mas os patrocínios que ele trazia, eu via eles negociar. Poxa, tanto para o Corinthians, mas tanto para mim pela imagem. Sim. Então, poxa, um cara extraordinário. Sim. Então, com esse legado que ele deixou no clube,
a gente ia aprendendo. Nós, jogadores mais jovens, que estávamos ali, como Elias, que trabalha hoje com o Ronaldo, como o Douglas, como o Christian, eu, o William, que hoje, querendo ou não, o William Capita também é um super empresário. Hoje, ele, se eu não me engano, ele abriu um escritório em Belo Horizonte da XP. É um cara inteligentíssimo, é um cara também que realmente sempre foi muito ligado nos números, sempre foi um cara ligado no empreendedorismo, sempre foi um super mega empresário. Ele jogava, mas ele estudava também. Então, é um cara que realmente acredito que foi muito realizado no futebol, mas também se tornou um mega empresário. Então, digamos, essas interpretações que nós mesmos tivemos na época do Ronaldo foi muito bom para que a gente pudesse colocar um pouquinho daquilo pro nosso futuro, digamos assim, né? E muitas conversas que eu tive com o Ronaldo dentro do quarto, fora, experiências que a gente trocava em grandes mesas, tomando vinho na casa dele, muitos jantares que ele fazia. Muitas vezes eu nem falava, pelo contrário, nesse momento eu só observava, tentava aprender, ou no meio do caminho eu tentava interagir com outras pessoas, trazer experiências que eu aprendi lá. Então, eu posso dizer que com o Ronaldo eu aprendi muitas coisas. Talvez ele nem saiba disso, mas um cara que me ajudou muito. Inclusive, quando eu saí do Corinthians, ele falou, um cara que lateral esquerdo com você não tem igual no mundo. Você é um cara de muita qualidade. Junta tudo que você puder. Quando você acumular, se eu não me engano, ele falou naquela época, quando você acumular 15 milhões de euros, aí você pode vir embora. Nunca mais você vai precisar trabalhar. Então, foi um cara que me falou essa frase quando eu tava indo embora do Corinthians. Poxa, pra um cara falar isso pra você, acho que o cara já tinha feito a conta na cabeça dele. Exatamente. Era a margem de segurança, né? Então, você havia sido convocado já no Corinthians? Sim. Ou só depois que você vai pra Europa? Não, quando eu fui pra Europa, eu fui convocado antes. Eu fui convocado antes no Corinthians, 2009... Em 2008, me engano. Quem que era o técnico da seleção? O Dunga. Minha primeira convocação foi com o Dunga. Eu fui convocado para as eliminatórias. E logo após as eliminatórias foi uma convocação para a Copa das Confederações. Aí eu fui convocado pelo Dunga e também fui para a Copa das Confederações, onde nós nos tornamos campeões na África do Sul com o Dunga. Corinthians ainda? Eu já tinha ido pro Arsenal? Já estava no Corinthians ainda. Estava no Corinthians. Isso, porque foi 2009, estava no Corinthians ainda, porque depois eu volto da Copa das Confederações e nós ganhamos um título da Copa do Brasil contra o Inter em 2009, lá no Beira-Rio. E eu faço o gol na final, inclusive o pessoal do Barcelona estava me assistindo nesse jogo. Foi em 2009, onde eu dei uma assistência pro Jorge Henrique, fiz um gol, nós ganhamos de 2-2, e o primeiro jogo foi, eu acho que 2-1 para nós em casa, 2 gols do Ronaldo, foi sensacional. Com o Inter. Contra o Inter. Sim. E logo após eu me transfiro para a Europa. Então, e por que Inglaterra, né? Você foi para um país com uma língua Não, na verdade eu não fui para Inglaterra primeiro. Meu primeiro país foi a Turquia. Eu fui para Istambul. Você vai para o Fenerbahçe, o primeiro ano. E depois que eu fui para o Fenerbahçe, que eu fui pro Arsenal. Ah, então você vai para a Turquia eu vou primeiro. Turquia. Um ano de Turquia? 2 e um pouquinho. Na verdade, eu me transferi no meio da temporada, então eu fui 9 e 10, porque a temporada é metade lá, né? Então eu fui 9 e 10, 10 e 11, e 11 eu me transfiro pro Arsenal. Então foi 2 aninhos em Istambul, na Turquia, que foi sensacional. Foi uma transição incrível, foi uma adaptação muito boa. Até porque me ajudaram, muitos brasileiros estavam lá no Fenerbahçe, né? E eles foram para assistir o Christian jogar o Baroni. E eles gostaram muito de mim e falaram que só ia levar o Christian Baroni se levassem eu também. Que legal. E foi muito bacana porque foi uma transição muito leve, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de ir para fora. E a minha primeira oportunidade eu já estava indo com um grande amigo meu que jogava do meu lado todos os dias, que era o Christian, meu compadre hoje. É um grande amigo que o futebol me deu. É um cara praticamente da minha família. Um abraço pro Christian, né? Christian, tá convidado pra cá, porque sai daqui, custa nada. André, vou te fazer uma pergunta que eu acredito que nunca te perguntaram, e acredito que todo mundo que trabalha na minha área provavelmente já se fez essa pergunta. E nós, como empresários, eu também sou empresário, você é empresário, a gente descobre o sabor do que é o desafio de ser empresário no momento que você paga o primeiro imposto. E o atleta, ele passa primeiro, né, por esse período de receber o valor na carteira, existe também o valor de luvas. Sim.
Quando você teve a sua primeira reunião, o que o seu contador te explicou? O que você tinha que pagar? Você pagou sua primeira DARF? Não pagou? Era o clube que pagava? Como é que funcionava? Na verdade, eu nunca me preocupei com imposto, porque geralmente quando você vai embora para a Europa, a pessoa ele já paga o teu salário livre de imposto. Então, na Europa, você recebe o teu salário líquido. Você tá livre de imposto, porque o clube já paga o teu imposto. Decota lá em cima. Decota em cima. Então, se você vai ganhar, se o imposto é 50% no país que você vai jogar, então, na verdade, você não vai ganhar 1 milhão, você vai ganhar 2 milhões, porque eles vão cortar metade para te pagar o outro, entendeu? Sim. Então, e quando eu fui embora do Corinthians, eu tive até problema, porque eu não tava achando um contador. Eu não conseguia achar um contador para dar baixa no meu CPF, porque eu tinha que ir para fora. Tinha que suspender o CPF para poder receber lá fora, né? Exatamente. E eu fiquei muitos anos sem fazer isso. Sim. E aí foi aonde depois eu tomei também uma multa tributária. Da Receita Federal. Da Receita. Eu tive que pagar 300 e poucos mil porque eu não tinha feito isso. Na verdade, eu tinha recebido lá e não tinha dado baixa no meu CPF aqui. Exato. Então, era uma parte com o contador, com o advogado, com a parte tributarista, que eu tinha zero de entendimento nessa parte. Então, ao longo do tempo, depois eu fui entendendo, sabendo um pouquinho como era, para depois descobrir o porquê que eu paguei esses 300 mil. Porque até e não pouco te descia, tempo, né? Não, nem um pouco. Por que eu vou pagar 300 mil? Porque eu tô saindo do Brasil e não fiquei devendo nada aqui. Exato. Então, são coisas que o atleta, o profissional, ele não pensa, ele não sabe, ele também não tem tempo, porque o futebol é muito dinâmico, é muito rápido, não tem tempo para você pensar nessa parte, nessa área. Você precisa ter uma empresa conceituada para que você possa demandar esses tipos de trabalho que você vem tendo no caminho. Esse desconhecimento da sua parte, ele não é uma realidade distante da maioria dos empresários. Quase que 80% dos empresários, assim como os atletas, entendem só do próprio negócio. Você entende o que era o seu ritmo, o que era treinar, o que era se concentrar, o que era entrar dentro de um jogo e cumprir todo, né, o ordenamento tático ali que foi colocado para você. O empresário é a mesma forma. Ele trabalha ali, ele se coloca onde ele tem que fazer a compra desse fornecedor aqui, ele tem que fazer a venda por X, ele tem que pagar o comercial Y. Mas contabilidade não se ensina para ninguém também. Certo. No ensino fundamental e no ensino médio, isso também não foi ensinado, né? De berço para a grande maioria da população brasileira. E humanamente, hoje, eu falo isso sempre, nenhum ser humano brasileiro consegue acompanhar o dinamismo do direito tributário. Só de instruções normativas são mais de 45 emitidas todo dia. Uau! E a gente tem variáveis, empresas de todos os segmentos, a empresa de energético, a empresa que fabrica o copo, a que faz essa mesa, a que vai fabricar essa televisão, a que vai fazer a sua camisa, o seu terno. E humanamente, se você não terceirizar esse tipo de trabalho, você acaba sofrendo. E o grande medo do atleta e do empresário é ter mais um sócio numa conta onde não vai compor. Certo. Porque essa pessoa começa a dominar uma coisa que você não entende nada e você fica realmente acuado em colocar ou contar ou participar. Uma pessoa de detalhes. Às vezes ninguém quer falar, e são poucas vezes os atletas que falam abertamente, olha, quanto que eu ganhava? Exato. Quanto que eu recolhia? Quanto que eu pago? Entrar dentro desses assuntos hoje é uma situação muito difícil porque o empresário fica arredio pela quantidade de pessoas que chegam para poder enganar, para poder tentar tomar, se aproximar. E dentro disso, o direito tributário, ele é um assunto nebuloso para você que foi atleta, para você que é empresário hoje, André, para o empresário que está aqui assistindo, para o advogado que está assistindo, para a pessoa que opera qualquer outra área que não seja o direito tributário. E então, eu digo em cima disso que você fala, porque muitas pessoas que cuidam, inclusive, do atleta também não sabem desse dinamismo. É verdade. Eles não sabem da parte tributarista, eles não sabem da parte fiscal do que um atleta vai realmente precisar. E eu acho que todos os atletas teriam que ter uma grande empresa por trás para trabalhar isso. Hoje eu sei disso por sua conta, por a gente trabalhar junto, por eu viver, eu perguntar
por eu querer saber dessa forma, mas o atleta ele não tem tempo para fazer isso. E o empresário do atleta também não tem, porque ele não tem só um jogador, ele tem 10 atletas que precisam desse trabalho. Então, acho que é muito importante cada atleta que recebe, porque hoje os atletas eles recebem números gigantescos, porque hoje não tem só o dinheiro do salário. Hoje você tem o prêmio, hoje você tem as luvas, hoje você tem o salário, hoje você tem a propaganda, hoje você tem um contrato que você faz de imagem. Então, são muitas vertentes que você tem para que um atleta possa tomar conta disso. E querendo ou não, quando você entra muito dinheiro, você deixa... Eu falo por mim. Quando entra muito dinheiro, você deixa as outras coisas para trás. Você não tá nem aí se vai sair. Pô, você tá ganhando 100, tá saindo só 5. Então, esse 5 em 5, ele acumulado, ele vira 100. Ele sai numa facilidade, né? Só que ele sai muito fácil porque você ganha números grandiosos. Sim. E hoje os atletas ganham muito mais. A gente fala de um atleta hoje normal, independente do atleta da qualidade ou não, são milhões. Poxa, qualquer atleta hoje ganha 800 pau, 700, 500, 600, 1 milhão e 200. Então, poxa, por mês. Isso são números extraordinários. Obscenos, né? Então, você tem que estar atento a como você mesmo colocou. Cada dia sai uma regra, cada dia sai uma lei. Então, você tem que estar muito atento nesse dinamismo para que você sempre, ou melhor, para que você não perca. Sim. Então, isso eu acho que é muito importante para os atletas, para o grande empresário, para quem tem empresa, porque às vezes também as pessoas que têm empresa também não têm esse time, né? Também não têm esse tempo. Eles querem faturar, eles querem fazer, eles querem vender e não, às vezes não olham para essa parte da empresa. Sempre me chamou a atenção em você, e a gente percebe também em outras pessoas, o qual nós admiramos, a vontade de aprender o desconhecido. E o que acontece nesse meio termo? Na grande maioria dos atletas, eles não querem conversar daquilo que eles não entendem. Sim, exato. E aí, de você não entender, ou você vai terceirizar esse assunto para alguém que às vezes vai entender menos que você, ou você vai se afastar desse assunto e deixar ele virar um acúmulo, ou não se dirigir a isso. E a gente estava falando aqui um pouco de educação financeira. Você me dizia, né, sobre corretores da área imobiliária que apareciam para poder falar, olha, vamos investir, vamos terceirizar esse valor aqui, destinar esse valor aqui para isso. E essa vida itinerante que vocês acabam vivendo não permitiu vocês estabelecerem raízes, né? Então, eu fico aqui me imaginando aqui, uma dúvida minha, né? Pô, 2 anos na Turquia, compro uma casa ou não compro? Eu alugo? O que eu faço aqui? Então, no momento que eu alugo, eu não consigo, né, acumular todo o meu dinheiro que eu estou recebendo nessa situação. Então, ele fica livre para outra. E no que ele fica livre para outra, sobe-se de novo o patamar e o estilo de vida. E dentro dessa situação, bem cedo, já com 2 anos, você sai da Turquia, vai para a Inglaterra, vai viver ali, né, um país de primeiro mundo, com uma moeda forte. E dentro dessa situação, vem minha pergunta, né? Como é que você fazia nessa época? Era o dinheiro todo acumulado, o recebimento todo lá na Europa? Eu mandava alguma coisa para o Brasil? Eu tinha já um plano de fuga? Eu já estava recebendo em outras cifras, né? Sem dúvida. Outros valores. Qual que era a realidade dessa época? Na verdade, eu perdi muitas oportunidades em comprar casa em Orlando, Miami. Eu perdi bastantes oportunidades de construir um patrimônio gigantesco na Inglaterra, comprar uma casa na Inglaterra. Nessa época, eu já tinha conseguido dar baixa no meu CPF, eu conseguia mandar meu dinheiro totalmente livre de imposto para o Brasil, passando pela Receita. Eu apresentava, na verdade, na Receita Federal, eu apresentava o meu contrato, o que eu tinha direito de receber, eu recebia e provava para eles que eu pagava um imposto no meu país, que eu estava trabalhando. Não tinha bitributação. Então, não tinha bitributação no país de origem, que é o meu país de origem, que era o Brasil. Então, eu mandava todo o meu dinheiro para minha conta, que eu tinha aqui, e aí eu consegui fazer os meus investimentos, onde eu comprei alguns terrenos em Florianópolis, apartamentos, casas, onde todo aquilo que eu investi na minha carreira enquanto eu jogava fora do país foram dessa forma que eu fiz. Durante a sua carreira, como jogador e atleta profissional, você ainda não tinha se proposto a abrir uma empresa? Não. Os investimentos eram todos da área
imobiliária, é isso? Todos da área imobiliária, até porque eu tinha uma pessoa que investia para mim, então ele era centrado mais nessa parte imobiliária, então eu nunca quis abrir uma holding ou uma empresa ou algo desse sentido, que talvez hoje teria me facilitado muito mais mesmo, mas na parte que eu coordenava o meu dinheiro, eu achava que eu estava fazendo a melhor escolha, e nem sempre hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu tenho certeza que eu não fiz a melhor escolha. Eu tenho certeza absoluta que eu poderia multiplicar o meu patrimônio que eu tenho hoje. Sim. Hoje não. Hoje, depois com a cabeça de empresário, hoje eu tenho alguns negócios, eu tenho 2 baladas em Florianópolis, eu tenho um terreno que eu fiz uma permuta com uma imobiliária, eu tenho 2 terrenos em Biguaçu, eu tenho uma barbearia. Aí sim, eu comecei a investir... Só após aposentadoria. Só após aposentadoria. Então, antes da gente falar um pouco, quando você se tornou empresário, a gente quer falar muito sobre isso. Você vai pro Arsenal, joga 2 temporadas? Joguei 2 temporadas no Arsenal. Se machuca lá também, eu machuquei, né? Eu acho que o Arsenal foi um dos clubes, assim, eu fui muito feliz lá, poxa, fui muito bem recebido, mas eu tive um pouco, não digo azar, né, porque eu não gosto nem de usar essa palavra, não faz parte do meu cotidiano. Mas eu não tive muita sorte, tipo, não, eu acabei me lesionando, na verdade. Eu tive 2 lesões graves lá no Arsenal, uma que eu tava jogando o jogo da Champions League na Grécia, eu acabei me machucando sozinho, onde eu fraturei o tornozelo, o ligamento, e eu fiquei aí 6 meses de fora. E você ficar de fora num grande clube desse é complicado, porque eles vêm e trazem outro mesmo. E até você recuperar, até você voltar à sua forma física. A gente tem exemplos aí do Neymar, que está 1 ano sem jogar. Tentou voltar agora, sentiu uma contratura. Isso é normal do corpo, é muito tranquilo, até porque você está quase praticamente 1 ano sem atuar. E aí eu senti uma outra lesão quando eu voltei a atuar na panturrilha, onde eu fiquei mais 4 meses fora. Pouco tempo depois? Ou? Pouquíssimo tempo depois. Realmente uma perna minha estava mais fraca que a outra, porque como eu machuquei a perna esquerda, a minha direita estava um pouco mais frágil. E eu correndo, eu machuquei minha panturrilha, onde eu fiquei também 2 a 3 meses fora dos gramados. E quando eu volto, me recupero de novo e volto num clássico contra o Tottenham, que era o clássico do norte, Arsenal e Tottenham. Eu subi para cabecear e quando eu caí no chão, eu fraturei a costela. Meu Deus. Eu quebrei a costela e aí foram mais 40, 50 dias para calcificar e eu fiquei de repouso e também perdi mais os jogos. Então acho que foi um período que não foi tão bom, tão proveitoso para mim na minha carreira na época do Arsenal. E aí onde depois do Arsenal eu me transfiro para o Brasil de novo, onde o Luxemburgo me faz um convite, eu acabo vindo pro Grêmio. Jogar no Grêmio. Isso. Mas você volta pro Fenerbahçe nesse meio tempo? Não, eu tinha uma proposta do Fenerbahçe, só que o Arsene Wenger acabou não me liberando para ir pro Fenerbahçe. E aí, onde a janela tinha fechado, o mercado fechou e eu vim pro Brasil. Fui obrigado a vir pro Brasil, porque eu queria jogar e eu não estava satisfeito com reserva? Não tinha titularidade, ficava no banco, até respeitava, mas já estava alguns jogos no banco. E para mim, o prazer maior de jogar futebol não é receber salário, era sim estar dentro de campo. Sempre foi a minha prova maior, sempre foi o meu desafio e sempre foi o que eu gostava de fazer. Eu poderia estar no melhor time do mundo, mas se eu não estivesse jogando, eu não estaria feliz. E esse foi o meu legado que eu deixei no futebol, e todos os clubes que eu passei, graças a Deus, eu fui muito feliz jogando, porque eu gostava de atuar independente dos valores. Ganhar o dinheiro é muito bom, mas você tem que estar feliz para ganhar dinheiro. Você volta para o Rio Grande do Sul, você já tinha quantos anos? Eu já tinha 20, já estava com 28, 29 anos. E 2 anos de Grêmio? Não, no Grêmio eu fiquei só 4 meses. Eu joguei só o estadual com o Luxemburgo e a Libertadores. Ele fez um time incrível, experiente, só que acabamos não ganhando. Perdemos o Campeonato Gaúcho e também perdemos a Libertadores, onde tinha Barcos, Vargas, Groy, Souza, que jogou no Fenerbahçe, Vargas, que está no Atlético Mineiro, Pará, lateral direito, Zé Roberto, Elano, Dida, Cris, zagueiro. Tinha o Kleber Gladiador, Léo Lima, eu, Alex Telles, que tá no Botafogo. O time era fantástico, fantástico. E só que era fantástico no papel. Dentro de campo não tava dando muito resultado. E por que um time dessa envergadura
não joga, André? É difícil dizer, não tem mágica, não sei te falar e não tenho resposta para isso, porque não foi só o Grêmio que eu joguei, mas teve outros grandes clubes, grandes times que eles formaram grandes times e às vezes não anda. Às vezes você formar grandes elencos com grandes medalhões em grandes clubes, às vezes você pensa que vai ganhar tudo e é o ano que você não ganha nada. Nós somos saudosistas, a gente vê ali a seleção de 2006, você tinha ali de certeza absoluta, né? Putz, e o time vai lá que não desenvolve, né? É isso. Eu fico me imaginando aí o papel do gestor, né? A lidar com realmente pessoas de temperamento diferente. Eu acho que você viveu vestiários diferentes e sabe, né? Que às vezes tem uma conversa, tem uma discordância. Não, tem bastante. Na verdade, eu não vejo, não sei se foi por causa de vaidade, não sei se foi por causa... de estrelismo, né? Eu acho que o futebol ele é muito dinâmico e é muito difícil porque o futebol você passa a grande parte do tempo muito mais com seus companheiros de clube do que sua própria família, porque você treina todos os dias, você concentra, viaja, joga, volta pro treino, concentra, viaja, joga e treina. Você passa em casa muito menos tempo com seus familiares do que ele. Então, sempre vai ter uma discussão, sempre vai ter uma vaidade, sempre vai ter aquela picuinha, sempre vai ter pessoas que não gostam de você. Isso é normal. Por isso que é muito difícil você formar um elenco profissional de futebol, que são de 25 a 30 atletas. Que homens, né? Todo dia você tem que fazer uma gestão. Sim. E você gerir pessoas é complicado, não é fácil. Porque você pega muitos tipos... de temperamentos. De temperamentos diferentes, isso que eu ia te falar. Então, é complicado você ter esse dinamismo todos os dias. Você gerir pessoas todos os dias. Porque cada dia você tem um problema. Um tem um problema diferente do outro. Um é com a família, outro é financeiro, outro é psicológico, outro é... Então, é complicado. Então, eu digo que quando não dá certo, são N problemas, não é um só. Não foi só um não quis. Exato, não foi só um não quis. Porque são jogadores de qualidade. Se você pegar cada atleta que eu te falei aqui, todos eles foram vitoriosos em todos os clubes que passaram. Sim, fizeram história. Só que quando juntaram, não deu certo. Exatamente. Quem explica? Ninguém, né? Acaba que ninguém tem a resposta para isso. Então, depois do Grêmio, você foi pra Índia? Depois do Grêmio, eu voltei pro Flamengo, porque eu tinha um sonho do Flamengo ser campeão jogando. Porque 2006, eu joguei no Flamengo, nós fomos campeões da Copa do Brasil, mas eu tava no banco, acabei não jogando. E aí eu falei, poxa, eu tinha uma proposta de fora, de voltar pro Arsenal, que eu tinha contrato com o Arsenal ainda, mas o Flamengo me fez uma proposta por 3 anos para ficar lá no Flamengo. E aí eu saí do Grêmio e fui pro Flamengo, onde nós ganhamos Campeonato Carioca, eu jogando... Copa Taça Rio, Campeonato Carioca e Copa do Brasil. E aí eu ganhei esses 3 títulos jogando de titular. Pra mim foi um sonho inesquecível. Por quê? Eu tinha isso dentro de mim porque eu joguei no Flamengo e não tinha sido uma passagem gloriosa. Então eu tinha isso dentro de mim que eu falei, eu quero ser marcante aqui nesse clube. A passar, quando meu filho crescer e vir aqui, ele falar, poxa, meu pai foi campeão aqui, fez tem a foto dele, fez história. Então, hoje virar pro meu filho ou para as pessoas que fazem parte do meu cotidiano, do meu dia a dia e falar, poxa, eu fui vitorioso nos 2 maiores clubes do país, que foi Corinthians e Flamengo, que é dificílimo você ganhar nos 2. Mas eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa história para contar para os meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas que convivem comigo e tenho a satisfação de dizer que eu consegui ser campeão nos 2 e jogar na seleção brasileira. Muito legal. Depois do Flamengo? Depois do Flamengo eu volto, eu saí no meio da temporada, o Zico me fez um convite, eu fui pra Goa. Eu fui jogar porque o futebol indiano ele tava se desenvolvendo lá, eram 3 meses de competição, eu tinha viagem tudo marcada, eu cancelei tudo e falei, poxa, calma aí que é uma ligação do Galo, né? É uma ligação do Zico, então... Aí cancelei as viagens, fui pra jogar na Índia, 3 meses, foi sensacional, foi muito bom. Eu convivi, morei num hotel 7 estrelas lá, que tinham 5 restaurantes, piscina, praia particular. Eu falava que eu fui lá pra desfrutar, porque a gente se divertiu. Me divertiu o dia inteiro e treinava à noite. Mas eu fui muito bem, querendo ou não, esses dias até no Instagram postaram aí que eu fui um dos principais, um dos brasileiros que mais atuou, que mais fez gol com a camisa do Goa. Que depois, o primeiro ano que eu fui, depois foram vários brasileiros pra lá. Foi Elano, Roberto Carlos, foi Léo Moura, foi muitos jogadores pra lá.
Porque teve realmente várias temporadas. E nessa temporada que eu fui, nós terminamos, eu acho que em 3º ou 4º na competição. Mas eu me destaquei muito. Foi uma ótima temporada para mim. E foi muito boa, assim. Uma experiência muito legal. E aí você volta pro Brasil logo em seguida? Eu volto pro Brasil. Joguei um tempinho no Botafogo de Ribeirão, em São Paulo. E depois já me desloquei pra Suíça. Pro Ville. Joguei em 2ª divisão do Campeonato Suíço, onde eu tenho uma filha na Suíça, inclusive, em St. Gallen. Foi muito bacana, uma experiência bem bacana, que eu cheguei lá, foi muito legal essa história, porque eu tava parado, sem jogar, e eu sempre fui um cara que nas férias, você sabe, né? Você é meu amigo, você sabe que eu como bem e bebo bem, né? E bebo de verdade, e não tem história. E quando eu tô de férias, esquece. Exatamente. E aí... Se jogando, eu já bebi, imagine quando eu parasse. Aí eu fico de férias, poxa, fui pra Floripa brincando, saindo, me divertindo, churrasco, bebida. Cheguei lá 8 quilos acima do peso. Fui me apresentar no Ville. Aí o treinador, o empresário foi me levar, foi o Fran Sérgio me levar, que foi empresário do Daniel Alves muitos anos aí. Inclusive, ou era, não lembro, não falo mais, não faz muito tempo que eu não falo com ele. Me levou e aí chegou assim na sala, o treinador, eu e o Fran Sérgio. Aí o treinador olhou pra mim e falou assim: tá, quem é o jogador? Você ou ele? Você tava imenso, André? Eu tava gigantesco. Minha cara parecia uma bola. Aí ele falou, porque não é possível, um atleta profissional do teu gabarito que jogou na seleção brasileira, tá com 8 quilos acima, o treinador falou pra mim, eu tenho até dúvida de te contratar. Uau! E faltava, eu acho que 1 mês pra começar a temporada. Fuat, o nome do treinador. Eu falei, tá bom, mister, não tem problema, sou eu mesmo. Aí ele falou, mas se o empresário falou, nós gostamos, nós sabemos qual é o teu potencial, vamos te dar a oportunidade. Eu falei pra ele, qual é o teu melhor jogador aí? Meu melhor jogador é esse, tal. Eu falei, fechado, então beleza. Vou fazer uma aposta com você. No final da temporada, eu vou ser o teu melhor jogador. E eu garanto pra você que eu vou ser melhor que qualquer um deles que tá aqui. Fechado, mister? Ele apertou minha mão e falei, tá bom, eu duvido, ele falou. Pô, depois do final da temporada, eu fiz não sei quantos gols, dei muitas assistências, fomos muito bem na competição. No final da temporada, já era o capitão do time. E depois ele foi pra Turquia, ele se transferiu pra Turquia, pro Bolu, pra um time da 2ª divisão. Quem você acha que foi o primeiro jogador que ele contratou? Você. Você volta pra Turquia? Eu voltei, depois do Ville, eu tinha mais 1 ano de contrato no Ville, ele foi e falou, não, preciso que você venha pra cá, você vai ser meu capitão, eu quero você aqui. E eu voltei pro Bolu, 2ª divisão, um clube também sensacional, uma cidade linda, incrível, deliciosa, que eu amo, Istambul, amo de paixão. E me transferi pra lá. Foram 2 temporadas sensacionais com ele, de capitão, jogando todos os jogos bem fisicamente, treinando pra caramba, dando exemplo, ajudando os meninos. Muitos meninos hoje que jogam na seleção turca jogaram comigo lá. E poxa, eu sempre fui um tutor pra eles daquilo que eu aprendi lá atrás com o Clebão, com o Wagner Mancini. Eu tentava passar pra eles um pouquinho daquilo que eu aprendi com grandes jogadores que eu joguei, com Ronaldo, Neymar, seleção brasileira. Então isso pra mim foi muito bacana, foi muito desbravador, porque ali eu já tava na ascensão de encerramento da minha carreira. Então isso pra mim foi muito bom. André, nesse encerramento, que é uma parte que chama muita atenção de todos hoje que convivem com você, no seu encerramento de carreira, você começa a entender o que você construiu no futebol, que foi um pouquinho mais além do que dinheiro. A gente sabe que um dos maiores poderes do mundo é o network, é o relacionamento. Quando você, depois, né, de ter encerrado sua carreira, você começa a entender que se você linkasse X com Y, multiplicaria e viraria negócio. Quando você começou a entender que todas as pessoas que você deixou portas abertas, você poderia voltar por cada uma daquelas portas? Olha, eu comecei a aprender isso no Corinthians com o Andrés, com o Ronaldo, com pessoas, com o William, com pessoas que de fato me levavam para jantar em grandes mesas.
com grandes pessoas. Quando eu estava no Flamengo em 2013, eu era o único jovem que sentava numa mesa só com um cara experiente. Era o Eurico Miranda, o Euriquinho, filho dele, era o Carlos Leite, meu empresário, era o segurança do Romário, era grandes advogados, era tributarista, era contador. E eu era o único atleta profissional que estava ali. E toda segunda-feira eles tinham um jantar do lado de um hotel no Rio de Janeiro, que o restaurante chama Fratelli. Inclusive até hoje eles têm o Marcos Braz, todos eles sentavam ali e eu sentava ali só para aprender, ficava com o Carlos Leite ali, então via os caras falar, então muitas coisas eu aprendi com eles. Por mais que você não entendesse, você estava ali. Por mais que eu não entendesse, algo eu ia aprender, de fato. Então, com o decorrer da minha carreira, o que eu fiz? Primordial. Deixei as portas abertas em todos os clubes que eu entrei. Então, todos eu entrava pela porta da frente. Até mesmo os clubes que ficaram me devendo, que foi o Flamengo, que foi o Figueirense, que foi o Grêmio. Depois todos me pagaram. Porém, eu nunca coloquei nenhum time na justiça. Levava sempre na delicadeza. Eu sempre levava na delicadeza, conversando, na proposta. Por quê? Porque um dia o futebol ele gira. Um dia eu posso precisar deles. Um dia, algum momento eu posso precisar de alguma forma. Então, o que eu fiz? Eu sempre abri o meu leque de relacionamentos. Eu falo que hoje, pós-carreira, pós-futebol, eu posso ficar sem comer, sem beber, sem roupa de frio em qualquer lugar do mundo. Quando eu falo isso, não é Brasil, não é Europa, não é África, não é todos os lugares do mundo de fato, porque eu vou ter um amigo para me salvar, para eu comer, para me dar o conforto, para me dar um dinheiro, para me levar uma comida. Então, assim... Sempre foi uma via de mão dupla, né? Relacionamento se constrói dessa forma. Por muito mais que falam, poxa, dinheiro é bom. É claro que é bom, é maravilhoso. Só que hoje o relacionamento me traz dinheiro. Além de ele valer mais, ele me traz dinheiro, o relacionamento. Por quê? Toda oportunidade que eu vejo, que eu sento em grandes mesas para tomar vinho, para conversar com caras mais experientes, para entender, porque a vida também é um aprendizado, eu aprendo todo dia. Sim. Com advogado, com tributarista, com contador, com dentista, com dermatologista, eu aprendo, cada dia eu aprendo um negocinho. E todas as oportunidades que eu tenho, eu tento linkar as pessoas com oportunidades que passaram na minha vida. Só que oportunidades que passaram foram relacionamentos que hoje eu tenho no meu telefone. Então, se eu ligar para qualquer pessoa, eu vou contactar as pessoas. E eu vou conectando as pessoas. E isso me traz patrimônio. Sim. Isso me traz dinheiro, isso me traz confiança, isso me traz credibilidade. E isso, para mim, funciona de uma forma sadia e leve. Sim. E dessa forma é que eu tento levar a minha vida. Leve. Então isso me ajudou muito na minha carreira dentro do futebol. O futebol me fez isso. Sim. Muitas pessoas perguntam, por que você fala bem? Por que você não trabalha num programa? Por que você não trabalha na televisão? Por que você entende muito de futebol? Por que você não conseguiu a carreira? Porque eu estava saturado, não queria mais viajar, não queria mais concentrar. Eu queria aproveitar minha vida da forma que eu sempre quis. Tá no estádio no domingo, no sábado. Exato, eu não queria estar mais concentrado, não queria estar mais todo dia dentro de um campo. Não que eu não ame futebol, eu amo futebol. Eu amo futebol, eu amo assistir um jogo, eu amo estar num estádio. Porém, são coisas que são escolhas. Sim. Então quando eu parei de jogar, se eu tinha 35 anos, tinha milhares de coisas que eu queria fazer e que eu precisava aprender. Sim. E eu continuo aprendendo, hoje eu tenho 41, tem 6 anos que eu parei de jogar e nesses 6 anos eu cresci muito como microempresário, como gestor, como cara de relacionamento. Então isso que eu tento fazer na minha vida a cada dia. Cada dia para mim é uma oportunidade. Sim. De fechar um grande negócio. Sim. Hoje você tem barbearia, boates, né? Outros empreendimentos. É sócio, né? No nosso escritório. Qual foi sua primeira experiência na tentativa de empresariar? Olha, eu quero estar aqui, quero entender, vamos entender o que é o faturamento, vamos vender isso. Sua primeira experiência? Na verdade, a minha primeira experiência, além dos negócios que eu sempre tive, imobiliário, que eu comprei quando eu jogava ainda, a minha primeira experiência foi com o Thiago, meu primeiro sócio, que é o Thiago Martelo, na balada. Eu tenho uma boate em Floripa, na verdade hoje eu tenho 2. Ele me chamou para um projeto. Essa foi a minha primeira experiência, assim que eu saí do Figueirense. Eu não sabia muito o que eu iria fazer, eu estava estudando, inclusive, para fazer gestão de diretor de futebol.
Então, eu tenho, inclusive, eu fiz eu tenho diploma de gestão. Especializou, Especializei na gestão de futebol. E aí ele me chamou, ele falou, poxa André, eu tô em um projeto aqui em Floripa, tô com 2 sócios, eu precisava de mais um, nós queríamos fazer uma sociedade com 4 pessoas, mas 4 pessoas que a gente conhece, a credibilidade, o carinho, a competência, e você fazia parte disso, então eu quero te chamar para um negócio, até porque nós sempre fomos amigos e tal. E aí onde eu pensei, o Thiago já trabalhava nesse ramo há 12 anos, então um cara que entende muito, ele era um dos melhores amigos da minha melhor amiga, que era a Andréia, hoje é minha esposa. Então eu falei, poxa, eu vou dar uma oportunidade, eu quero ver. O investimento não é tanto, eu acho que era 300 mil reais, se eu não me engano, na época. Claro que é bastante dinheiro, mas eu falo, poxa, eu acho que faz sentido. Eu comecei ali, dali eu comecei a estudar alguns negócios, eu falei, poxa, 300 aqui para virar isso, para fazer isso. Vai te gerar uma renda X? Vai gerar uma renda X, vai me dar credibilidade que eu vou ter um negócio, eu vou trazer meus amigos, os caras mais importantes eu posso levar lá na minha balada, jantar em cima, levar eles embaixo, quem gosta fica comigo, quem não gosta vai embora. Já tava pensando em relacionamento eu também, já tava, né? Não só no dinheiro, exatamente, eu não tava pensando só no negócio de ter uma balada e ter um ganho de renda fixa, não, eu tava pensando em ter um negócio para construir um outro maior, um legado maior, onde eu poderia trazer os caras de renomes, de grandes nomes e continuar fazendo o relacionamento que eu fiz dentro do futebol. Sim. Então dali, poxa, ali eu levo um Mumuzinho hoje, ali eu levo um Lugano, amigo meu que teve lá essa semana, ali eu levo o André Sanches, que é o empresário, ali eu vou trazendo grandes empresários da região, o dono do Forte hoje vai lá, o dono do Forte, a gente tá falando um grande, super empresário, o dono do Forte, eles são 89 lojas pelo Brasil inteiro. Mato Grosso, Florianópolis, Santa Catarina, Brasília, entre outros. Então, 89 atacadistas, é um cara mega empresário. Então, tô dando exemplo de alguns. Então, ali é onde eu vou começando a fazer o meu relacionamento e me relacionando com pessoas do mesmo ramo, da mesma empresa. No Brasil, isso é muito novo. Nos Estados Unidos, isso já é uma característica habitual, que é sobre você utilizar do seu relacionamento, da sua rede de contatos, linkar pessoas e ganhar por isso. Exato. O Brasil sempre foi encarado essas situações como propina, né? Você linkar alguém com outro alguém e receber por isso como propina. Nos Estados Unidos, isso já é um fato normal no meio da música, no meio de né, qualquer outro business. E hoje no Brasil, eu queria que você falasse um pouco, até para quem está começando, para quem tem relacionamento, para quem tem um negócio, mas quer ter um negócio paralelo, mas tem uma agenda de telefone, né, recheada como a sua, de pessoas de A a Z, né, de entender isso, que a cada vez que você conversa com alguém, e as pessoas andam sem paciência. Sim. Ninguém quer ouvir um áudio de 1 minuto, ninguém quer ouvir um comercial no Instagram, no YouTube, às vezes de 15 segundos. As pessoas estão todas sem paciência. E você é uma pessoa que tem paciência, conversa do A a Z e sempre encontra uma oportunidade, né? Eu acho que isso é importante. Na verdade, como você mesmo colocou, nos Estados Unidos isso é lei. Aqui no Brasil ainda não, mas da minha pessoa eu faço como lei também, porque todas as conversas que eu tenho, grandes mesas que eu sento, grandes oportunidades que eu tenho de conectar alguns amigos, e muitas vezes eu fazia isso por coração, por ajudar os amigos. E eu descobri que essa é uma forma de monetizar. É uma forma de monetizar e você acaba se tornando... As pessoas acabam te procurando. Sim. Por você, além de monetizar, você dá oportunidade para pessoas que às vezes não conseguem a conexão que você tem para ela, para chegar até, para resolver talvez um problema. Você tem o que eu não tenho. Exato, para te dar uma oportunidade. Sim. Então eu falo para grandes pessoas que hoje me seguem, que gostam do meu trabalho, que pessoas que têm uma agenda de relacionamento, é muito fácil de poder hoje proporcionar negócios, de fazer, de monetizar. E dessa forma que eu faço. Muitas vezes eu sento em grandes mesas e às vezes eu vou só jantar. E dali sai um negócio. Porque, poxa,
Eu hoje, querendo ou não, eu sou embaixador da Êxodos, hoje eu faço comercial para Forte Seguros, hoje eu sou garoto propaganda da Atacadão, hoje eu tenho 2 baladas, hoje eu tenho uma barbearia, hoje eu tenho uma parceria com a ITS, eu tenho, na verdade, hoje eu sou proprietário de um grande suco energético, hoje eu tenho uma parceria com a EQI Investimento, que está mais de 34 bilhões de custódia. Então, isso tudo me dá oportunidades para agregar outras coisas. Então, isso para mim é sensacional, porque eu continuo fazendo relacionamentos, que é o que eu amo, e dentro disso, eu consigo monetizar. Perfeito, perfeito. André, a gente está caminhando, né, para a gente poder encerrar, mas eu queria deixar uma pergunta para você. Se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, sabendo que você iria se tornar a pessoa que você se tornou hoje, sabendo que hoje você conhece de relacionamento, você conhece pessoas que te levam a outras pessoas, o que o André de 2024 diria pro André, menino, franzino, ganhando o primeiro salário de R$5.000, que ia caminhar para a vida que teve, para a história que teve? Talvez eu seguiria o conselho do meu pai quando ele me falou que realmente eu teria ganhado cifras que nenhuma pessoa da nossa família teria ganhado, e daria atenção. Eu acho que o André Santos, hoje de 41 anos, falaria para o André, o paulista, menino lá de Biguaçu, que realmente para você ter consciência quando você se trata do financeiro. Porque o financeiro, ele é muito bom, ele te traz tantas alegrias, tantas coisas boas, te proporciona muitas ocasiões especiais, mas hoje você tem que ser muito seguro para você investir naquilo que realmente, de fato, te faz sentido. E hoje o André Santos aprendeu, sem dúvida alguma, a investir o dinheiro dele, a conhecer objetos e coisas para que eu possa triplicar o meu patrimônio. Sim. E se lá atrás eu tivesse essas ferramentas que hoje muitas pessoas, inclusive você, me ensinou, pode ter certeza que o meu patrimônio ele estaria muito que mais, digamos, acumulado, que dobrado, que triplicado. Sim. Então, nunca é tarde. Eu digo que nunca é tarde. Eu sou muito feliz com o que eu aprendi, com os amigos, com as pessoas que eu tenho, com as pessoas com que eu trabalho. Eu aprendo a cada dia, mas eu de fato falo que se eu tivesse a cabeça e o pensar diferente hoje, pode ter certeza que o André daqui de hoje teria muito mais. E aquilo que o Ronaldo me falou lá atrás, realmente tem a cabeça para fazer aquilo que só você vai poder fazer com seu dinheiro. Que é isso que realmente, de fato, ele faz. E ele é um dos caras um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Então, para mim, fica um aprendizado, e também que eu possa falar isso hoje para o meu filho, falar isso para os jovens que querem se tornar um grande profissional, e que estejam atentos nas leis, que seja no tributário, seja na gestão do seu dinheiro, seja na sua independência financeira. Se você der um pouquinho de atenção naquilo que você quer, pode ter certeza que você vai ter um futuro brilhante. Sensacional. O que o André de 41 anos, 2024, em novembro hoje, diria pro André que iria fazer 60 anos e entrar na terceira idade? O André hoje tá cheio de energia, o André joga futebol hoje ainda, o André faz 5, 6 reuniões que eu sei durante um dia, mas se o André de hoje pudesse deixar um recado pro André de amanhã, com 60 anos, o que você falaria para ele? Nossa, eu acho que eu fazer até essa pergunta mais difícil, porque eu acho que da forma que eu tenho trilhado o meu caminho, eu tenho me preparado para o melhor. E com 60 anos eu quero ter vigor físico, eu quero me preparar para curtir o meu momento de fato que eu mereço. Que se realmente aquele André de 15, 16 anos tivesse a cabeça de 41, hoje com 41 eu estaria curtindo o que eu vou curtir aos 60. Perfeito. Então eu tenho certeza que aos 60 eu vou ter com um vigor físico, vou me preparar, vou envelhecer saudável, vou envelhecer com qualidade, para que 60 anos eu possa virar e falar, realmente o André Santos viveu uma vida espetacular e hoje está desfrutando daquilo tudo que ele errou, aprendeu, mas enfim, ele viveu. Maravilha, sensacional. André, eu queria te agradecer, irmão, de coração, por ter oportunizado a nossa empresa, né,
por desfrutar desse momento. Sua história é uma história para aprendizado de outras pessoas. O filho da minha esposa, ele é atleta. Eu vivo hoje, literalmente, esse paralelo e esse lapso até que aconteça, né, que se materialize, e eu presencio. É muito difícil. Sem dúvida. Eu já fui o cara que assistiu e critiquei e falei, não, era muito fácil para eles. Eles ganham tanto. Exato. É só chutar, é só fazer. E eu vejo hoje ele se privando, ele tendo que se afastar, não indo em vários eventos, a gente só dando tchau para ele de vídeo. E todas as festas, todas as comemorações e farras de domingo da família, ele não participando. E eu sei que você passou por isso e viveu tempos difíceis, e a gente acaba se extravasando e querendo só se recompensar, porque sofreu tanto. Exato. Mas eu quero dizer, né, em meu nome, no nome de todos, eu convivo com o André. É uma pessoa de um coração gigante, é uma pessoa generosa. Eu tava falando isso pra ele hoje. Humildade pra mim é você ser algo e não fazer questão de dar carteirada por ser esse algo, de você sempre se propor a ser reconhecido como menos. E eu nunca presenciei o André Santos dizer: eu sou o André Santos, eu fiz isso, eu joguei isso. Você não sabe com quem que você tá falando. Eu tava almoçando hoje com a esposa dele e eu presenciei ela falando do André doente, muitas horas esperando ali para ser atendido. Uhum. E de nenhum momento ele se valer ali do nome dele e de quem ele foi, ou arrotar uma história. Essa é uma nobreza, André, que poucas pessoas têm no mundo. Você pode se vangloriar disso por ser um homem humilde, uma pessoa simples, de um bom gosto ímpar, mas acima de tudo um ser humano virtuoso, uma pessoa que gosta de trabalhar, uma pessoa que da segunda-feira quer reunião sim, e ele não tenta deixar para depois. Enquanto tiver oportunidade de relacionamento, ele tá dentro. E te parabenizar, cara. Você já foi, para mim, continua sendo uma referência, sempre foi um ídolo. A minha geração contemplou a sua, e eu sempre brinquei, né, que eu colocava você no videogame. E parabenizar e te agradecer por isso, pela sua presença aqui, meu irmão, que você volte mais vezes e que a gente possa vivenciar aí por décadas e ser feliz num país o qual é muito difícil ser empresário, né? Eu falo essa frase sempre, o Dr. Luiz me ensinou isso. Você vive hoje num país o qual você tem que se defender dele. Sem dúvida. Não é uma brincadeira. Empresariar, né? Ter outras empresas, ter outras famílias. Vai chegando no final do ano, todo mundo quer comemorar o Natal e essas pessoas dependem de você, estão por você para essa roda poder girar. Então, meu irmão, é isso, te agradecer, muito obrigado, tá? E a porta aqui tá sempre aberta para você. Te agradeço demais, foi fantástico ter esse bate-papo com você, Tiagão. Eu acho que das suas palavras eu faço a minha. Você sempre foi um cara muito generoso desde que nós conversamos a primeira vez. Você é um cara que eu me inspiro como profissional, como empresário. Você é um cara muito sério na sua empresa. Você é um cara que leva o seu trabalho muito a sério. E eu sou um cara que tiro o chapéu pra você, porque não me canso de rasgar elogios, porque eu aprendo com você a cada dia. E sem dúvida alguma, tudo que você falou, eu acho que peguei um pouquinho também de você nesse aprendizado de ser empresário. E você leva a sua empresa a êxodos com muita seriedade, e pode ter certeza que realmente a empresa só tem a ganhar com você tendo essa gestão. E eu acho que para mim a oportunidade de a gente bater, eu acho que bater um papo, falar um pouquinho de carreira, falar um pouquinho do empreendedorismo, falar um pouquinho do mundo empresarial, falar um pouquinho de cada assunto, cada detalhe, só me faz crescer ainda mais e lembrar um pouquinho do passado, o quanto foi difícil a gente transformar tudo isso. Mas eu tenho certeza, com pessoas que nem você do meu lado, eu tenho certeza que aos 60 anos a gente pode sentar aqui, bater um papo, tomar um uísque, fumar um charuto e conversar e de fato colocar o que vai ser o André Santos e o Thiago daqui a alguns anos, mas com 60 anos e desfrutando da vida. Eu acho que isso é o mais importante. Eu sempre me dediquei a fazer isso. E eu fico lisonjeado de fazer parte hoje da Êxodos, que é a sua empresa, como embaixador, e dizer que você pode contar comigo, irmão, para qualquer lugar, para qualquer hora e para qualquer dia, porque realmente
eu vou estar sempre à disposição para que a gente possa estar sempre junto e crescendo junto, que eu acho isso mais importante, e tendo sempre os seus momentos, independente no trabalho, nas vitórias e nas derrotas. Valeu? Junto, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. O obrigado é nosso, a recíproca é verdadeira. Pessoal, a gente vai encerrar aqui esse podcast, agradecer a presença de vocês, desfrutem, isso tudo que está acontecendo aqui é para poder agregar, né? É para poder ser relevante, é para poder ocupar o tempo de vocês com coisas interessantes, né? Essa é mais uma história de vida real, né? Sem maquiagem, sem nenhum tipo de artefato. E fica aí meu muito obrigado, até o próximo talk show, até o próximo podcast. Um abraço para vocês todos.